Olá pessoal, nesta apresentação eu vou propor um pequeno passeio sobre a história das lâmpadas. Esta exposição faz parte de uma das atividades obrigatórias do curso de eletromagnetismo, ministrado pelo professor Dr. Petrúcio Barroso, como parte do vínculo no Mestrado Nacional Profissional em Ensino de Física da Universidade Federal de Sergipe. Esta apresentação encontra sua referência em um texto de minha autoria com o mesmo título, do qual servirá de base para a transparência, para as transparências que irei expor, tá certo? Então, Fiat Lux, a história das lâmpadas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que boa era a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Gênesis capítulo 1, versículo 3 e 4. Interessante essa epígrafe da qual inicio esta apresentação, tocando no ponto de percepção sobre a natureza da luz em suas variadas manifestações. No nosso caso, para abordar aqui, em termos dessa manifestação, através da energia elétrica, que encontra seu brilho, encontra seu reflexo no acendimento de uma lâmpada. O primeiro destaque vai então para a base física, né? O que proporciona esse acendimento, né? O que proporciona a manifestação da energia em forma de eletricidade. Então, corria o ano de 1800, quando o físico italiano Alessandro Volta se debruçava na melhoria do aparato experimental que propusesse o suprimento de corrente elétrica para um determinado circuito. Isso o levou a submeter seu trabalho à análise da Royal Society sobre sua mais recente contribuição ao estudo da eletricidade. Abre aspas aí. O aspecto mais importante da pilha voltaica, a qual Volta chamou de bateria, foi a possibilidade de produzir corrente elétrica mais ou menos constante durante um período de tempo relativamente longo. Então, nesta transparência, nós temos uma representação do aparato experimental feito por Volta, que gravou-se na história da ciência como o primeiro suprimento, o primeiro aparato que supriu corrente elétrica, né? Tá certo? Então, a manifestação de energia em forma de eletricidade deve-se à existência da corrente elétrica, que é uma das grandezas físicas fundamentais à eletricidade. Cerca de meio século depois, o estadunidense Thomas Alva Edison meditava sobre qual seria a forma mais eficiente de aplicar a ação da energia elétrica em um filamento, com o fim de construir um equipamento em substituição às lâmpadas a querosene, conhecidas pela sociedade desde a antiguidade. Com o avanço nos estudos sobre a condução da eletricidade, muitos como Edison percebiam a urgência de utilizar tal mecanismo de armazenamento de energia elétrica com o fim de aplicar às lâmpadas. A ideia consistia em levar a iluminação por meio das lâmpadas para todas as casas, de maneira consistente, usando o combustível elétrico ao invés do vegetal. Já era de consenso científico na sociedade dos anos 1800 que a energia elétrica podia ser armazenada e conduzida por meio de fibras. Tal fato se evidenciou, por exemplo, nos trabalhos pioneiros dos químicos britânicos
Humphrey Davy e Warren de la Rue. O primeiro se destacou por gerar energia luminosa através de um filamento de carbono ligado a uma bateria. O segundo percebeu a condução de calor e luz em fibras de platina dentro de um recipiente fechado em função da aplicação de corrente elétrica. Motivados por tais avanços, não apenas, Edison não mediu o empenhamento na sua empreitada experimentalista. Uma das suas características mais marcantes era o da persistência, atrelada ao otimismo e confiança em suas pesquisas. Mediante esforços trabalhistas, conseguiu dedicar-se de corpo e alma às suas invenções, tendo registrado oficialmente, durante sua vida, quase 2.000 patentes. A lâmpada incandescente foi apenas uma delas. Longe de ser a mais simples, é bem verdade. Conta a história dessa invenção que Edison falhou por mais de 1.000 tentativas, até encontrar o material condutor melhor consistente, propício para o filamento elétrico. Após experimentar por volta de 6.000 materiais diferentes, incluindo a platina, tal como de la Rue, Edison percebeu que o algodão, quando envolto por carbono, sendo arranjado em forma de costura no filamento, seria mais eficiente na condução dos elétrons, a fim de proporcionar maior durabilidade para a iluminação do ambiente. Tendo conseguido a façanha, aos 21 de outubro de 1879, quando sua lâmpada incandescente brilhou por 48 horas seguidas. Tal efeméride é celebrada até hoje, sendo a data do dia 21 de outubro considerada mundialmente como o Dia da Iluminação. A revolução da invenção de Edison se deu especialmente no pioneirismo em termos de criar um material que gerasse iluminação por um longo período. Ora, se sua lâmpada brilhou por 48 horas, ela poderia ser melhorada a fim de se obter durabilidade, maior durabilidade. A implementação de um sistema elétrico nas residências se tornava realidade e foi dado um grande passo para a sociedade sair da escuridão. Em face ao desenvolvimento irrefreável das ciências, muito se contribuiu para o aperfeiçoamento das lâmpadas. Cerca de 20 anos depois dos trabalhos de Edison, foi desenvolvida pela Royal Philips a lâmpada halógena, com o fim de proporcionar mais durabilidade à iluminação, utilizando um filamento à base de tungstênio. Tal invenção, no entanto, esbarrava no grande problema do alto consumo de energia, gerando muita dissipação de calor para o seu funcionamento em larga escala. Detalhe que esta imagem não é uma lâmpada feita na época, eu fiz de propósito, com o fim de colocar algo mais palpável, mais factível à nossa realidade. Então essa lâmpada se vende até hoje e é muito usada em motocicletas, por exemplo. Em 1912, o engenheiro francês Georges Cloud inventou uma lâmpada que utilizava gases em sua composição com o fim de variar a iluminação do local. Era a lâmpada de neon, que tinha a característica principal de brilhar em cores diferentes a depender do tipo de gás utilizado. Até hoje, elas ainda são utilizadas como letreiros, bem como outros fins decorativos. Aí está a foto de Georges Cloud em seu laboratório, né, neste equipamento aí com gás neônio aí dentro. E é evidente que eu poderia colocar uma foto também do exemplo, né, dos letreiros, e eu deixo a cargo do leitor e do espectador pesquisar, foi propositalmente, tá certo? Mas que é muito conhecida essas lâmpadas de neon, inclusive alguns carros, né, ainda hoje usam
no seu design, né? No seu design um pouco mais sofisticado, para acender e chamar a atenção nos sons também de automóveis. É muito bem difundido esse tipo de iluminação. Cerca de 50 anos após o brilho de Edison, outro fantástico cientista, o sérvio Nikola Tesla, deu ao mundo a lâmpada fluorescente. Esta surgia como uma alternativa mais eficaz da promoção da energia luminosa, possuindo um brilho mais intenso e de cor branca, tendo em sua composição gás argônio e mercúrio, proporcionando menos perda de calor ao ambiente. Fato este muito questionado no uso das lâmpadas incandescentes, pois além de estas terem uma iluminação com a coloração amarelada, retém muito calor no vidro envolto, deixando-o mais quente à medida em que o filamento permanece aceso. Este fato é comum, né, corriqueiro, né, principalmente nas residências que ainda insistem em usar a lâmpada incandescente, embora ela seja hoje proibida a sua venda para iluminação de casas, tá certo? Seja muito pouco difundida, mas ela é usada para aquecer o ambiente em determinadas estufas, e você pode pegar, topar no vidro e vai perceber realmente que é muito quente, quanto mais tempo ele estiver brilhoso, né, o filamento. Em meados da década de 1930, o físico estadunidense Arthur Compton consolidou os estudos que serviam de base para a invenção da lâmpada de vapor de sódio. Esta viria a ser largamente utilizada no início dos anos 1960 em locais públicos, tais como avenidas e praças, tendo em vista sua capacidade de iluminar espaços amplos devido à sua coloração branca e dourada, bem como por se apresentar como uma boa alternativa econômica. Nesta transparência eu botei um exemplo de uma praça iluminada, e esta lâmpada de vapor de sódio ainda é muito utilizada, não somente em iluminação de praças, mas de aeroportos também, tá certo? É comum a gente ver esse tipo de iluminação, ainda as cidades usam, não embora eu venha destacar daqui a pouco a lâmpada mais utilizada hoje em dia, que vai suprir toda essa iluminação. No entanto, a lâmpada de vapor de sódio é muito utilizada. E na transparência ao lado tem o destaque da composição desta lâmpada, com o exemplo de uma lâmpada com 400 watts de potência, tá certo? Interessante que nesta época a física quântica estava surgindo, e o Arthur Compton deu boas e consideráveis contribuições à física quântica, inclusive explicando um efeito de espalhamento de partícula, né, o efeito Compton. Bacana? Nesse período da história, a revolução proporcionada pela física quântica fez com que a ciência eletrônica passasse a ser fontes de pesquisa cada vez mais consistentes. A ascensão de aparelhos eletrônicos estava diretamente ligada com a capacidade de se construir componentes a fim de melhorar a transmissão de energia via circuitos. Um dos componentes presentes em grande parte dos equipamentos elétricos é o diodo emissor de luz, LED, segundo o acrônimo em inglês. Tal dispositivo permite a geração de energia luminosa por meio da passagem de uma corrente elétrica polarizada, isto é, com a direção bem definida. O LED que emite luz vermelha foi utilizado pela primeira vez nos anos 1960, graças à descoberta do inventor norte-americano Nick Holonaik. Ele implementou o LED nos equipamentos com a função única de informar se o aparelho eletrônico estava passando. Se no aparelho eletrônico estava passando corrente elétrica, não necessariamente tendo todos os seus componentes ligados
ligados ao funcionamento geral. É o que a gente conhece como modo standby. Então você tem aquela luzinha acesa mostrando que o equipamento está funcionando, tá certo? É muito comum, muito utilizado hoje, inclusive. No final da década de 1980, foram sendo descobertos outros tipos de LED, estes agora emitidos na cor azul. A lâmpada de LED se tornou realidade próximo da virada para os anos 2000, quando já se dominava a tecnologia que proporcionava a emissão de todas as cores em tal dispositivo. Então, apesar do LED azul somente, entre aspas, ser descoberto em 1980, a possibilidade de emitir todas as cores do espectro eletromagnético no LED, né, todas as cores da luz visível, a decomposição da luz branca através do LED, só foi possível nos anos 2000. Bacana? Isso alavancou consideravelmente o seu uso, sobretudo na fabricação de painéis, telas de televisores, etc. Então, hoje em dia, os televisores modernos são feitos com tela de LED, porque esse dispositivo já consegue ter essa utilidade tão abrangente, tá certo? Pela descoberta do LED azul em especial, foi outorgado em outubro de 2014 o Prêmio Nobel de Física aos seus inventores, os físicos japoneses Isamu Akazaki, Hiroshi Amano e Suji Nakamura. Aí eu destaco a justificativa dada na entrega do Prêmio Nobel para esses três grandes pesquisadores, né? Pela invenção eficiente do diodo emissor de luz azul, que proporcionou fontes de luz branca brilhantes e economizadoras de energia. O arranjo experimental de uma lâmpada de LED é similar àquela feita por Edison, mas em seu filamento ao diodo emissor de luz. Este acende quando percorrido por uma corrente elétrica em chips semicondutores. As lâmpadas de LED são, sem dúvida, a alternativa mais eficiente e eficaz disponíveis no mercado. Elas proporcionam uma ótima iluminação com custo acessível, devido à baixa voltagem necessária para gerar a corrente de acendimento do LED, e ainda dissipam pouco calor no ambiente. Além disso, depois de seu período de uso, aproximadamente 30.000 horas, elas podem ser descartadas sem agravo ao meio ambiente, sendo totalmente recicláveis. Então, LED é o futuro já presente na nossa tecnologia. Esse breve passeio pela história da iluminação nos permite vislumbrar que não há fronteiras para a curiosidade humana. A ciência se constrói com dedicação e aprimoramento das ideias, as quais são a todo momento confrontadas com o fim de se obter diariamente o novo. O ato simples e corriqueiro de acendimento de um interruptor não nos instiga, na maioria das vezes, a enxergar o quanto de física está por trás desse liga e desliga. Em uma realidade de sala de aula, por exemplo, a história das lâmpadas e suas aplicações no desenvolvimento social se apresenta como uma eficaz ferramenta para o aguçar das habilidades e competências do ensino e aprendizagem. É no ambiente escolar que a tecnologia deve ser explicada e utilizada constantemente na promoção e acendimento da luz do conhecimento. Então, chegamos ao fim dessa breve exposição, desse breve passeio sobre a história das lâmpadas. Espero que tenha ficado claro, tenha instigado a curiosidade de vocês, desejando a todos muita paz e bons estudos.